Agora vamos falar sobre a saúde dos nossos olhos. É importante falar sobre esse assunto, né? O clima tá seco, nós ficamos mais tempo em ambientes fechados, com ar-condicionado, e aí os problemas começam a aparecer. Por isso, nós vamos receber agora o doutor Paulo Henrique. Seja bem-vindo, tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo. Ele é oftalmologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp e do Instituto de Visão. Exatamente. Seja bem-vindo. Bom, essa época do ano complica, né? Clima, né? É o clima. Vocês estão conversando de outros climas lá, existe o nosso clima aqui, temos os climas aqui que ele é também. mais seco. Então, nessa época do ano, com essa secura, se você não tiver uma boa lubrificação, um bom enfrentamento dessa secura, os olhos também vão sofrer, porque Sem ele dúvida. está exposto, né? Então, se a gente for ver com a idade também, as glândulas não vão ter produzindo as mesmas coisas. E essa glândula aqui, tipo dessa pelezinha, sabe que nem a gente tem na boca? Sei. A gente tem no olho, tem na boca, tem na vagina. As três também elas vão perdendo essa capacidade de produzir essa qualidade de lágrima, e as mulheres com mais de 50 anos têm um sofrimento maior. Entendi. Geralmente na população, nessa época, todo mundo sente. Quem não sente o olho Nossa, coçar, o tempo arder, inteiro. lacrimejar? Eu uso lente de contato, nós iremos também falar sobre isso. E o Vamos. incômodo é muito grande quando o tempo fica seco. Ele é. E para o corpo, para o olho se proteger, então no começo, se você está piscando e ele só está escorregando, você não sente nada. Mas se ele vem dando uma raspadinha ali ao redor, você vai começar a sentir ele coçar. Sim. Se ele faz um arranhado, você sente ele arder. E ele vai tentar mandar lágrima, como todo mundo vê, essa lágrima, ela às vezes não serve para muita coisa, e daí seu olho começa a sofrer. Então, se a gente for ver, a primeira coisa que o corpo faz, o que é? A hora que está saindo muita água, a lágrima não é só água, né? Sim, sem Ela tem dúvida. proteína, tem gordura e tem líquido. Então, se a gente for ver, a primeira coisa que o corpo tenta fazer é jogar mais gordurinha ali em volta para se proteger. Aí aquela secreção que aparece no olho Ela é causada mas no por isso? começo, você conhece, sabe o que é blefarite? Blefarite, não. O que Bléfaro é? quer dizer pálpebra, né? Tá. It quer dizer inflamação, então inflamação das pálpebras. Então, a primeira coisa que a gente Nós faz... temos uma imagem de Temos. blefarite. Ali, tá vendo aquelas caspinhas que tem nos cílios ali? Sim. Então, na base de todo o pelo do seu corpo, na base tem uma glândulazinha de gordura. Essa gordurinha começa a ser produzida em maior quantidade e ela começa a proteger o olho até uma certa parte, mas tem uma outra coisa. Eu acho que nem o Gabriel tem uma camisa ali que ele falou que ele cria o monstro dele. Ele cria. Nós também criamos os nossos, que nessa gordurinha a gente chama... tem umas bactérias que moram no olho da gente, são bactérias que protegem a gente. Mas quando ela para vir para cá, a gente dá essa gordurinha para ela. Então, normalmente, quando ela está numa quantidade razoável, isso daí vai embora. Mas quando ela começa a ficar em volta ali do pelinho, que você viu, ela começa a não deixar a glândula sair a gordurinha dela. E ela começa a ficar em quantidade grande. Então, aquelas coisinhas que todo bicho produz, ela começa a ficar mais concentrada na lágrima, começa a ter irritação. E daí forma aquele ciclo, né? Irritou, fez gordura, trouxe mais bactéria, bactéria fez mais irritação, e daí fica naquele ciclo. Então, a blefarite, ela é como fosse um cravinho no resto do corpo. Entendi. Nós iremos falar sobre os cuidados que você pode ter nessa época do ano para evitar esses problemas. Mas vamos começar pelos problemas? Então, falamos da blefarite. Agora eu queria falar de conjuntivite. Conjuntivite, que não são todas iguais, né? São alguns tipos que nós temos. Então, você lembra que eu tinha falado blefarite é inflamação? Sim. Então, conjuntivite é inflamação da conjuntiva. Então, se a gente for olhar o olhinho que eu trouxe aqui, essa é a bolinha que a gente tem ela inteira, né? Mas a gente tem a pálpebra aqui. Então, tem uma pelezinha que ela é praticamente transparente, que ela vem desde essa parte aqui que é transparente do olho, ali onde é o colorido, e ela vem aqui para trás, faz uma voltinha e fica por frente da pálpebra. Certo. Isso daqui chama conjuntiva. É isso que inflama, então. E quando ela inflama o que é? Trazer mais vasos. A hora que traz o vaso, o olho fica vermelho. Então, se a lágrima não dá conta, a segunda defesa é ter mais circulação e o olho começa a ficar vermelho. Então, qualquer irritação nessa pelezinha chama conjuntivite. Então, a primeira defesa é a lágrima. Aí a segunda defesa é essa vermelhidão Circulação. no olho é por circulação. Por isso que o olho fica vermelho. E se o corpo for invadido, que se ele for por vírus, uma conjuntivite viral. Se for por bactéria, conjuntivite bacteriana. Se for por algum produto químico, conjuntivite química. E você trata todos os tipos de conjuntivite da mesma forma ou não?
A fase de tirar aquela sensação de arranhar e tudo mais, ela vem com reposição da lágrima, para a lágrima defender o olho. Então, essa parte de lágrima, aquele negócio de jogar soro fisiológico e tudo mais, ela é mais ou menos igual. Mas depois depende da causa. Se for uma bactéria, antibiótico. Se for vírus, eu vou ter que deixar teu corpo responder. Né? Tem o ciclo, né? O tempo. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, você imagina se conjuntivite viesse voando, toda hora eu ia estar com conjuntivite. Claro, é verdade. Então a conjuntivite não voa, ela vem na mão. Por isso da camiseta do Gabriel. Nossa, a gente cria o monstro. Por isso a importância de lavar a mão, né? É no aperto de mão, é no ônibus. É de coçar o olho. Porque não fica seco agora? Fica. E não dá coceira, a gente vai lá e põe a mão. Quanto mais mão, olha lá, criando um monstro dele. A hora que você põe a mão no seu olho, você pegou alguma coisa e pôs a mão no olho, você está criando o seu monstro, está levando ele para o teu olho. Entendi. Então, pessoas que não põem a mão no olho, muito mais difícil, ou não tem conjuntivite. Uma pessoa que não está com conjuntivite, não está com nada, mas está com o olho seco, pode, como uso contínuo, usar esses colírios que são uma espécie de lágrima para diminuir essa secura? Pode, mas inicialmente na medicina a gente sempre tenta melhorar o que é fisiológico. Tá. Então a limpeza dos cílios, por exemplo, tirar essa gordurinha em excesso, quer seja com shampoozinho desses de criança, que são feitos para se cair um pouquinho dentro no arder, ou produtos especiais para limpar a pálpebra, já vai melhorar a qualidade da tua lágrima natural. Uhum. Agora, eu trouxe para você dar uma olhadinha, esses daqui são desses colírios que você estava falando, mencionando. São lágrimas, né? São lágrimas artificiais. Então, a primeira coisa que a gente tem são colírios. Se você vê um colírio com frasco branco, ele quer dizer que ele é sensível à luz. Então, você não vai deixar ele exposto à luz. Se ele é transparente, ele só é sensível ao calor. Sim. E ele pode ter diferentes densidades. Então, esses daqui são 3 tipos de colírio, que são daquelas amostras. Se eu pegar esse primeiro colírio aqui e colocar uma gotinha, ó, a gente vai ver que ele cai bem rapidinho, tá vendo? Sim. Esse daqui tem uma densidade. Esse segundo colírio, ele vai ter agora, ó, ele vai sair mais espesso. Ó. Se eu apertar ele, ó, como ele ficou, demora para cair. E tem esse colírio tão denso que ele praticamente vem numa pomada. Que é um creme. Como que é quase um creme, ó, mas se for ver, ele é transparente também, ó, tá vendo? Olha, também é uma ó, gota. Olha como ele é denso, olha quanto ele demora para cair. Então, quanto mais denso, maior a proteção. Mas, em compensação, imagina esse negócio denso no teu olho. Vai demorar um tempinho para né? O olho até absorver. espalhar. Então, esses colírios, eles vão variar conforme o produto. Claro, pode ter algumas indicações específicas, mas, basicamente, ele vai ser de diferentes densidades. Qual que é a forma correta de aplicar o colírio? Você lembra que eu te falei de não levar a mão no olho? Sim. Mesma coisa do colírio. Se você pega e encosta o biquinho do colírio na tua pálpebra, você pode estar contaminando ele. Então, a primeira coisa é a gente não encostar o colírio no olho. A segunda coisa que a gente tem que fazer é de puxar a pálpebra aqui de baixo. Aqui embaixo. Porque a gente já é um goleiro, né? Ele fica lá esperando para defender, para não cair lá dentro. Se a gente puxa de baixo, você vai acertar o colírio. E tem gente que tem tanta aflição de pôr o colírio no olho, que ele pinga aqui, vira a cabeça para cima, e aí escorre. pinga aqui e vira de lado para ela escorrer para o lado. Sim. E dentro desse plano que eu falei dos colírios, tem um outro terceiro, que você lembra que eu falei não pode encostar porque ele pode infectar? Sim. Existem conservantes. Então, existem colírios, por exemplo, desse tipo que eu tenho na minha mão, que ele não tem conservante. Olha, que interessante. Ele é utilizado em que caso, então? Para pessoas que têm alergia, eu tenho que pôr tanto colírio que o próprio conservante, que não deixa ter bichinho, ele pode irritar o olho. Então, ele tem uma tampinha que a gente pode Essa embalagem me lembrou do soro fisiológico também. Aquele soro que a gente compra, que também é descartável. Eu acho o soro ótimo, né? Vale a pena limpar o olho diariamente com soro? É que limpeza que você está chamando não é... Dá um banho no olho, eu digo assim, sabe? Acordei... Moralmente ele dá um banho. É. Vale a pena ou não? A lágrima e o soro fisiológico têm a mesma densidade. Então, quando você coloca no olho, ele não vai irritar o olho. Uhum. Então, o soro fisiológico, só que a duração dele, a densidade, ele é baixa. Então, o soro ele dura muito menos do que um desses colírios. Mas ele, durante aquele tempo, ele faz a parte dele. Agora, limpeza mesmo é aquele que eu falei de pegar ou shampoozinho ou um produto específico e limpar os cílios. Os cílios. Porque o seu olho é bem limpinho.
A Andrea contou pra gente aqui nas redes sociais que ela sofre de blefarite, que ela tem às vezes. Então, é realmente algo que acontece, né? Comum. Depois da blefarite, da conjuntivite, nós temos também o tersol. O que é o tersol, doutor? Então, no corpo, eu não falei que essa gordurinha a mais na base do pelo, no resto do corpo não é um cravinho que dá no resto do corpo? Então, no resto do corpo, se algum bichinho entra nesse cravinho, o que acontece? Ele enche de pus, uma espinha. Uma espinha. Então, a espinha ali no olho é o tersol, ou do jeito que o médico gosta de chamar, é o ordeulo, né? Ordeulo, ordeulo é o nome feio do tersol. Tá, tersol. Nós temos uma imagem dele, mas eu acho que você aí de casa já sabe, né, como que é o tersol. Esse é pelotinho. É bem então, se você vai ver que ele tá, esse comum. Pelinho, ele tá bem na base, tá ali na pálpebra, né? Sim. E ela tem uma cartilagem. Então, se você apertar a sua pálpebra, você vai ver que tem uma, como não um ossinho, mas é uma coisinha mais densa que tem na pálpebra, né? Para dar consistência para ela. Se essa glândula estiver mais para fora, ele vai ficar um pelotinho para fora. Se ela estiver mais para dentro, dá um pelotinho por dentro. Mas esse pelotinho na base do pelo é o tersol. E é também questão de higiene que faça com que ele apareça? De coçar o olho, de colocar a mão em algo contaminado e levar para o olho, ou tem alguma outra razão? Então, ao contrário da conjuntivite, que ela é altamente contaminante, o tersol ele não é, né? Porque é bactéria que ele existe normalmente no olho, normalmente ela não faz nada, mas com aquele montão de comida que você dá para ela, aquela gordurinha que tem a mais. Ela não se aguenta e começa a se proliferar, e daí ela pode dar esse tipo de invasão, o corpo se sentir invadido e reagir dessa maneira. Então ela não contamina o tersol, né? Ela não contamina ninguém. Agora, o que você falou da coçadinha, tem outra coisa que é comum agora. As pessoas aparecem desesperadas no consultório com aquele olho vermelho, deu uma hemorragia. Nossa, chama hemorragia subconjuntival. Eu vi umas imagens, eu ela imagino assusta, né? Como deve ser assustador, né? Acordar com o olho completamente vermelho. Então, assim. Nessa época, a maioria dos casos, se você for imaginar, quando você dá aquela coçadinha, às vezes dá uma coçadinha mais comprida. O olho fica completamente vermelho. Por quê? Porque como a conjuntiva, a pele é mais elástica que o vaso, você faz aquela coçadinha comprida e o vaso não é tão elástico, ele rompe. E daí dá esse sangue embaixo do olho. Parece algo grave, mas a maior parte dos casos não é? A maioria dos casos não, mas uma coisa que é relativamente comum que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tem pressão alta e está controlado, ou o vaso está com pressão boa, ele está relaxado ali, né? Sim. De repente dá um pico de pressão. Esse pico de pressão também pode causar rompimento dos vasos. Então, das causas, para a causa da visão, esse sangue não causa tanta coisa na visão. Mas para o resto do corpo, para essas pessoas, principalmente que têm pressão alta, pode significar uma variação do controle da pressão, né? Se eu acordar com um desses sintomas, né, que nós mostramos aqui, o olho lacrimejando demais, secreção, olho vermelho, eu busco um oftalmo. É isso que eu tenho que fazer. Primeira coisa, você tem que proteger quem está em volta. Ótima dica então... essa. Nossa, eu fico desesperada quando eu cruzo com alguém com aquele olhão vermelho. Você já foi ao oftalmo? Ainda não, acho que não é nada. Eu falo, vai, por favor. E ele também tem que se proteger de você, porque o olho dele está vermelho, quer dizer que o olho dele está enfraquecido. Sim. Então, para a gente conjuntivite viral, que só dá aquela lacrimejamento de manhã e não dá secreção, se a pessoa ela pegou um objeto e pôs a mão, ela pega também do bichinho que para você não está fazendo nada. Então, é duas vias, né? Sem dúvida. Então, quando você está com o olho vermelho, você lava bem a mão para você se proteger de outros bichinhos. E a hora que você puser a mão no olho, lava a mão de novo. E cuidado para não passar para o outro olho, né? Porque às vezes é só em um e você, por não se cuidar, passa para o outro também. E lembra que ela não voa. Se ela foi para outro olho, é que você pôs a mãozinha nesse e criou o seu bichinho lá do Gabriel. Uma última pergunta é em relação ao tersol. As pessoas pegam a aliança e colocam no tersol, né? Para diminuir ele. Tem várias simpatias, vários truques. Algum desses truques funciona? Tem algum sentido? Eu acho que não. Eu acho que eu sou mais do tempo de água quente, sabãozinho para limpar o que está tendo ali, mas a simpatia de jogar aliança... Não funciona, né? A não ser que se for um maridão, uma esposona que torce por você. Agora uma pergunta, o álcool em gel, ele realmente nos ajuda? Ele substitui uma lavagem de mão? Não, nada substitui uma lavagem de mão, né? Lavagem de mão com água e sabão, não existe coisa melhor para limpar alguma coisa. Agora, o álcool é muito mais fácil. E o gel, ele fica mais tempo na mão, então ele consegue dar uma limpeza maior do que por o álcool líquido.
Sim. Mas nada substitui uma boa limpeza com água. Mas vale e a pena ter na bolsa, porque você consegue usar depois, sai do metrô, já passa, nesses meios, né? sim, é fácil, né? Isso daí a gente vê, até que para gripe, tudo isso daí que for de contágio, esse álcool ajuda, né? Tanto é que hoje, se você for em algum local que atende para parte de saúde, você vai ver álcool gel espalhado, né? Por toda Lanchonete. parte. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente aprendeu com aquela gripe aviária, né? É verdade. Começou assim, né? Começou assim e ficou. Foi uma coisa boa que a gente aprendeu. Foi um prazer recebê-lo. Confesso que meu olho está seco agora. É sempre assim, né? A gente cruza com um profissional, o olho já fica. Já tô achando que eu tô com alguma coisa, mas não tô, doutor. Vou deixar aqui o contato do doutor Paulo Henrique Morales, que é o @ipepo. É isso? @ipepo. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, é só entrar em contato com ele, @ipepo. Volte sempre. Muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo.